Olá, meu nome é Raquel, sou estudante do primeiro período de Pedagogia na Estácio. Estou aqui para apresentar o PCC da História da Educação. O que eu pude entender de todas as aulas é que a educação ela passou por um processo de evolução de acordo com a sociedade vivida na época. E de acordo com a sociedade, por quê? Porque quem estava de frente, quem estava assumindo o poder, é que tinha essa responsabilidade, né? Tinha essa responsabilidade de estar trazendo conhecimento. Na época, tínhamos a educação era trazida através de práticas militares, onde eram dadas as disciplinas. Logo tinha também a igreja, né? Logo depois a igreja começou a assumir poder, né? Ser forte, ser a presença marcante da sociedade, e aí trouxe, né, se caracterizou, trouxe para ela, né, essa responsabilidade de estar trazendo a educação, o conhecimento. Nós tínhamos grandes filósofos também que se reuniam, né, e ali explanavam os seus conhecimentos, as suas teorias, né, se reunia em grupo. E ao longo dos anos, ao passar dos anos, a escola, a educação, ela foi tomando formas, né, até a gente chegar, né, à escola, né? E quando a gente chega à escola, o professor é o centro, né? Ali onde a criança, na verdade, não era ainda, né, vista, né, como uma criança que se expressa. Ela não tinha poder de se expressar, não podia, né? Era o que o professor falava, era a lei. E a gente vê, de acordo com a sociedade, de acordo com, com o poder da época, a, a educação ela foi influenciada, né? E foi tomando as suas formas, né? E a gente vê que hoje, né, não parou por aí. Você vê que a sociedade hoje, a tecnologia, ela vem tomando conta da sociedade. E aí, mais uma vez, a educação ela é influenciada. Hoje em dia, o professor, para ele se formar, ele tem que estar bem antenado para estar expressando, para estar passando para o aluno conteúdo, conhecimento. Tá chamando, a criança tem que usar as didáticas para estar chamando a atenção, puxando a atenção da criança para que ela venha adquirir conhecimento, né? E mediante a isso tudo, eu gostaria de estar trazendo este livro para estar fazendo análise sobre ele. O nome deste livro é Formando Cidadãos, História, da Maria Clara Medeiros, do 4º ano. Esse livro aqui, ele começa com uma abordagem muito legal. Eu achei interessante ele, porque ele traz, né, ele começa, o primeiro capítulo dele fala a respeito da própria linha do tempo da criança, onde a criança ela olha para si mesma e ela entende que a partir do momento que ela nasce, ela já começa a fazer parte de uma história. E ela tem uma história. E aí aguça, né, desperta na criança uma curiosidade. Não, eu quero ir além, eu quero conhecer, eu quero saber quem veio depois de mim, não, quem veio antes de mim, né? E aí o livro ele começa a falar a respeito, né, do Brasil, os primeiros portugueses que chegaram aqui no Brasil, os índios, né, os africanos, como eles foram transportados, como eles viviam aqui na terra, né? E mostra para a criança também que marcas nós ficamos, que marcas nós tivemos, né? Quais foram as influências que nós sofremos mediante toda essa história. Como nós sofremos influência na nossa maneira de falar, na nossa língua. Nós sofremos influência na nossa alimentação. Aí a criança começa a descobrir, nossa, eu tenho uma raiz. E isso tudo é devido a uma história lá atrás. E ela começa a identificar que ela é um cidadão, que ela tem uma identidade,
e que ela é participante dessa história, que essa história dela constitui uma sociedade, não só uma sociedade, mas uma nação. E o que eu concluo disso tudo é que a educação, ela não tem uma forma exata, ela não tem um padrão exato. E ela vai estar em constante evolução. Enquanto a humanidade estiver aqui, ela vai estar sempre em desenvolvimento, porque o ser humano está sempre inclinado ao conhecimento, a despertar, a ser despertado por algo a mais, né? Se aprofundar. E a educação, ela não para por aqui, a história da educação ela não vai parar por aqui, ela vai continuar nesse processo de evolução enquanto houver humanidade. E é assim que eu concluo o meu trabalho e eu agradeço a oportunidade.